Olá! Sejam bem-vindos à nossa live sobre Business Partner. Vou só esperar a Aline entrar, o pessoal também chegar, para a gente começar a conversar um pouquinho mais sobre o tema, tá bom? Vou pegar aqui. Aí. Vamos lá. Oi, Oi, Cris, tudo bom? tudo bem você? Olá, Renato, tudo bem? Já temos um pessoal aqui já. Já, Cris. Bom, Aline, já introduzi falando que o tema Uhum. principal, né? Mas que primeiro queria que você se apresentasse para o pessoal também te conhecer. Tá bom, gente, prazer, eu sou a Aline. Eu sou HRBP, né, na The Lycra Company, que é uma empresa multinacional, né, que fica aqui em Paulínia. E eu já tenho aí alguns bons aninhos aí de experiência em RH, então tenho mais ou menos 10 anos de experiência. Sim, Sou formada como a Cris em psicologia positiva, foi lá que a gente se conheceu, inclusive. Também fiz uma pós em gestão estratégica de pessoas e estou aqui trilhando o meu caminho. exato. E a gente já trocou muita figurinha de RH, né, Aline? Muitas, Cris. E uma das dúvidas que eu tive também, que eu perguntei, Aline, o que é exatamente ser business partner? Porque eu acho que eu faço isso, mas ao mesmo tempo eu acho que eu não faço. Porque quando você é de RH e você não tem a nomenclatura, às vezes você fica assim, nossa, será que eu sou? Será que eu não sou? Então é isso que a gente veio também sanar de dúvida, né? Exato, a gente veio desmistificar um pouco esse papel, né, Cris? Exato, exatamente. Aline, então, primeira pergunta, o que é business partner para você? Bom, o conceito de BP, né, ele foi, na verdade, introduzido desde os anos 80 por um guru aí de gestão que chama Dave Urich, né? Então, lá nos anos 80, ele começou a perceber a interação que o RH poderia ter com o negócio e criar mais valor do que aquele RH mais transacional que a gente chama, né? Que é o DP, que tem ali as suas áreas específicas. E ele introduziu, então, esse conceito. Mas o que é isso na prática, né? A gente vê que no Brasil é um conceito que pegou muito, tem uns 5 anos, mais ou menos, que a gente se ouve falar muito desse conceito de business partner. E o que é, né? O BP, ele é a figura de RH que é a ponte ali entre o negócio e o RH. Então, ele está ali tentando traduzir as demandas que o negócio tem, entenda-se por negócio, as áreas que a gente atende. Então, depende muito da estrutura da empresa, né? Hoje, por exemplo, eu estou numa empresa onde eu atendo majoritariamente a área de operações. Então, eu tenho as minhas lideranças dentro do time de operações, que são as áreas onde eu estou muito mais presente ali no dia a dia. Então, estou presente nas reuniões, estou tentando fazer essa interface entre as áreas especialistas de RH e a área do negócio. Então, tentando entender o que o negócio precisa e como é que o RH consegue gerar aquela solução. E eu acho, Cris, que ser BP, né, é um pouco do que você já falou, tem muito mais a ver com posicionamento do que, de fato, com o cargo, né, com a nomenclatura da função. E por que eu falo isso? Porque é bem comum a gente, né, assim, eu tenho bastante colegas de RH que criam muitas soluções sozinhos. Então, que eu brinco que tem a sua agenda própria, né? Então, é o RH que caminha sozinho, que está ali pensando em coisas que, de repente, são bacanas e tal, mas não é o que funciona para a necessidade do negócio naquele momento. Então, eu acho que CBP como um posicionamento, independente de você ter ou não a nomenclatura, é você se posicionar de um jeito a entender qual que é a necessidade do teu cliente. Poxa, eu atuo em seleção. Como é que eu posso ser BP, né, atuando aí em seleção? Eu posso ser BP entendendo de fato o que ele precisa, porque muitas vezes o gestor traz alguma demanda que não é exatamente aquilo que ele precisa. Então a gente tem que ser capaz de perguntar, entender o que ele está pedindo, né? Então eu acho que CBP tem muito mais a ver com esse posicionamento de construir com e não construir para.
né? Eu acho que a gente tem que estar junto com a liderança, tem que estar, né, tem que entender o que que a liderança está precisando naquele momento, o que que os funcionários estão precisando, porque às vezes a gente monta, pensa, programas mirabolantes que não entregam o valor que a gente pensava que eles iam entregar no momento que a gente pensou. Então, acho que, né, muitas vezes a gente se pergunta e sente uma dor. Ah, eu queria tanto ser um RH mais estratégico, eu queria ser, né, uma pessoa que é BP mais estratégica. E o que que é ser estratégico? Ser estratégico é atuar naquilo que o negócio está precisando no momento. Se o que está pegando é, de repente, treinamento, então eu preciso direcionar os meus esforços para isso, porque é o que vai entregar mais valor naquele momento. Então, Cris, eu enxergo que CBP é muito mais um posicionamento, né? Hoje a gente tem essa função aqui no Brasil que tem ganhado mais peso, e ela, inclusive, assim, depende muito da estrutura das empresas. Ela pode ser alguém no nível analista, ela pode ser alguém no nível de coordenador, gerencial, ou até mesmo diretoria. Então, isso depende muito da estratégia que a empresa adota para a gestão de pessoas. Mas eu entendo que o BP é esse posicionamento, é essa pessoa que quer construir com e não para. E o business partner ele seria também uma pessoa mais generalista, já que ele tem essa visão mais estratégica, essa visão mais sistêmica do negócio, ele conseguiria atuar em todos os subsistemas dentro de RH. Na verdade, né, Cris, o que a gente vê normalmente, né, nos BPs, são BPs que vieram de uma atuação generalista de RH, então é um profissional de RH que já trabalhou em subsistemas ali de RH, então ele já trabalhou em algumas áreas específicas e ele se tornou BP. Por que que isso é importante? Porque como ele é a figura, né, que vai fazer a ponte, que vai fazer a tradução entre a necessidade e, né, do negócio com aquilo que o RH pode entregar de solução, ele precisa conhecer o que ele tem na caixa de ferramentas dele, né? Então ele precisa saber se de repente é gestão de talentos, então como é que eu falo, como é que eu converso sobre remuneração, como é que é o programa, a política de remuneração da minha empresa, como é que funciona o programa de seleção da minha empresa, qual é a política. Então é ele a pessoa responsável de ser a ponte desse especialista do RH que está criando, né, as políticas e fazer essa conexão com a liderança. Então ele precisa ser o guardião de todos esses processos de RH. Então, é ele que vai estar lá na ponta, atuando com a liderança, ajudando, cobrando muitas vezes também, porque tem alguns líderes que têm algumas resistências, né, com algumas políticas, mas é por isso que é importante que ele tenha esse conhecimento de base generalista. Hoje também, Cris, o que a gente vê acontecendo, e isso depende muito também do tamanho da empresa, mas são profissionais que não são de RH, e eles vêm para ter um posicionamento de BP porque eles conhecem muito do negócio. Então, eles sabem muito ali do outro lado, porque o BP precisa saber muito, né? Tanto do negócio quanto do RH. E aí ele fica, então, com a missão de entender um pouco mais do lado da área de recursos humanos. Entendi, também tem essa. Porque é só para o pessoal entender, né? A questão do RH, o posicionamento do RH muitas vezes é um apagador de fogo, né, Aline? A gente já vivenciou isso muitas vezes. Para quem trabalha em áreas como RH, administrativo, financeiro, você muitas vezes é visto na empresa como uma área de serviço, uma área de suporte. Uhum. Né? Só que quando você é uma área de suporte, muitas vezes você deixa de ser estratégico, justamente porque você está sempre dando suporte para a área que é O core. o core da empresa. Tá procurando a palavra, Aline. Obrigada. O core da empresa, que é aquela área que dá os resultados de forma direta para a empresa, né, de alguma forma. Então, o RH às vezes está lá apagando fogo, o gestor de tal área quer isso, agora querem aquilo, e você vai lá, tipo, vamos lá, vamos fazer. Só que isso muitas vezes não é estratégico. Então, esse acompanhamento mais próximo, por exemplo, de um líder ou de uma área, né? Como você disse, pode ser ou uma área ou várias áreas, 3, 4 áreas para um BP. E isso ajuda muito, porque aquela pessoa, você vai ter uma. Bom, para essa área eu sei que não adianta contratar com esse perfil, porque a pessoa não vai ficar. Ela já tem a vivência ali do dia a dia para saber por que as pessoas saem, por que elas ficam, o que motiva, quem ele poderia contratar que teria mais fit cultural com a empresa também, né?
E esse, Cris, é o lado que a gente fala do posicionamento do RH como BP, e não só daquele profissional que está ali na linha de frente. Porque é como você comentou, né? Se eu já conheço bem a área, poxa, eu sei que um perfil funciona. Eu sei que de repente um perfil complementar é o que ele está precisando e não aquilo mais do mesmo que ele está me pedindo. Então, acho que é assim que o BP se posiciona, né? O RH se posiciona como BP. E eu acho, Cris, até voltando um pouco que você falou, né, nessa coisa do RH apagar incêndio, que é bem comum o RH bombeiro, né, que a gente chama. E o BP muitas vezes ele passa por isso também. Por quê? Como ele é a linha de frente ali com a liderança, então muitas vezes o líder enxerga aquela figura do BP como sendo um ponto focal de RH. Então, ainda que não seja um tema que é o BP que vai cuidar, é ele que faz muitas vezes essa ponte. Então, é ele que vai lá na área especialista e faz essa conexão. E muitas vezes o líder, ele quer que o BP faça o papel dele. Então, você precisa, Cris, ganhar esse posicionamento, né? Então, a gente diz que o BP tem que estar nas reuniões de estratégia da área, nas reuniões diárias, nas reuniões semanais, nas reuniões importantes da área. Por quê? Não é para passear, não é para ocupar a agenda, não é para estar lá só ouvindo, numa postura passiva. Ele tem que estar lá para entender o que está sendo discutido. Então, eu lembro, Cris, que bem no comecinho, né, quando eu comecei a atender, esse time que eu atendo hoje é um time muito técnico. Então, é um time que fala muitos termos técnicos e eu ficava perdida. Então, o que eu fazia? Qual que era a minha estratégia? E isso, assim, é uma coisa que para o BP funciona muito bem. Ele tem que descobrir, dentro daquele time que ele atende, quem são os principais parceiros dele, quem são as principais conexões que ele pode ter. E aí, depois da reunião, você vai lá e fala, fulano, eu vi que vocês discutiram isso, mas o que significa? Como que isso se conecta com aquele número, com aquele índice, com aquele métrico que a gente está acompanhando? Então, acho que o estratégico é isso, Cris. O BP ele precisa conseguir fazer uma boa leitura, ele tem que conhecer muito do RH e da área que ele atende. Porque senão ele vai lá, ele ouve, né? Ele assume uma postura muito passiva, mas ele não consegue fazer uma boa leitura daquilo que está rolando. Então, assim, eu estou numa reunião aqui com os meus diretores, e eles estão dizendo que a gente precisa trabalhar de repente em custo, nosso custo está estourado, precisamos até o fim do ano controlar. O BP é a figura que vai olhar para isso e vai pensar, puxa, como é que eu consigo contribuir no RH? De repente eu posso avaliar uma estrutura, né, de uma área que ele tem e a gente pode pensar juntos se de repente aquela estrutura a gente não pode mudar. Eu sou aquela figura que vai olhar para aquilo que eles estão discutindo e eu vou pensar, puxa, como que eu, na minha figura de BP e de RH, consigo fazer uma conexão para entregar aquilo que o negócio está pedindo. Uhum, com certeza. E em questões de atividades, a gente até já discutiu uma vez sobre isso, que eu também gente, eu pesquiso vaga, eu fico olhando também para ver o que está sendo mais pedido no mercado, né? Até para eu conseguir orientar os meus clientes. E aí, muitas vezes, o BP tem focado para RH, tanto para fazer recrutamento, seleção e treinamento, quanto outros voltados para mais treinamento, mais cargos e salários, para outras áreas. Como que você vê isso? Cris, assim, isso, como a gente falou, depende muito da estrutura, né, que a empresa tem. Então, se a gente pensa num papel puro do BP, né, qual que é o papel puro? Ele tem alguns papéis diferentes, mas o principal papel que ele deveria entregar é preparar a liderança para estar à frente ali das questões da gestão de pessoas. Esse é um dos principais ali pontos que o BP deveria estar olhando. Mas, Cris, o que a gente vê hoje é que as empresas trabalham com estruturas cada vez mais enxutas. Então, o BP, que está ali para olhar a estratégia, que está ali para olhar a necessidade do negócio, ele está também para fazer algumas outras coisas que majoritariamente não seriam o papel de um BP. Então, como você mencionou, recrutamento, às vezes envolvido em alguns processos de treinamento. Então, essas áreas, elas deveriam ser áreas mais especialistas. E aí o BP é essa pessoa que pensa junto com o líder e monta isso junto com as áreas especialistas. Mas o foco principal do BP é estar junto com o negócio, entendendo o que o negócio tem. Você me ouviu? Não ouvi só um Mas pedacinho até para.
Tá, mas até em termos de gestão mesmo, né? Ele precisa, Cris, também conseguir acompanhar os indicadores, né, da área, ele precisa escolher ali, junto com o líder, quais são os principais indicadores de RH que estão mostrando para a gente alguma coisa que a gente precisa acompanhar. Então, por exemplo, como é que está o meu turnover de uma área específica? Por que as pessoas estão saindo se esse nível está muito alto? Como é que está meu nível de absenteísmo? Como é que está meu nível de preparação dos meus talentos, né? Como é que eu estou preparando? Estou investindo tempo, eu estou investindo dinheiro na preparação. Então, o BP ele é muito mais estratégico quando ele atua nesses pontos, Cris. Uhum. E qual que você considera o principal desafio? Aquele desafio master, que todo mundo já vivenciou de alguma forma? Cris, eu acho que é você mostrar o valor que o papel tem. Eu acho que esse, para mim, é o maior desafio. Porque os líderes estão muito acostumados com esse RH apaga-fogo. Então, ele, muitas vezes, ele traz para você a demanda e é aquele RH posto Ipiranga, né? O BP faz tudo. E É ótimo. e aí, assim, eu acho que o principal desafio é você conseguir mostrar o valor que você tem, o valor que tem você estar numa reunião do negócio, uma reunião da área, e que você vai agregar, que você não está ali simplesmente passiva ouvindo. Então, eu acho que esse hoje, assim, dos BPs, esse é o principal desafio. Por isso que o BP precisa ser aquela pessoa curiosa, ele tem que né, ele tem que perguntar toda hora, ele tem que entender de fato aquilo que está sendo discutido, ele tem que ser uma pessoa que consegue fazer desafio. Então, muitas vezes o líder vai querer tomar algumas decisões e ele é a figura que realmente vai ter que tomar, mas o BP precisa ser aquela pessoa que está ali desafiando. Olha, você já pensou nisso? Será que vai funcionar? Ou eu não concordo. Mas ele também, Cris, tem que ser aquela pessoa que é parceiro e que mesmo que ele não concorde, puxa, líder, tá bom, você decidiu fazer isso, nós vamos trabalhar junto para que isso aconteça do melhor jeito possível. Então, acho que o desafio é ganhar espaço mesmo, Cris. Essa relação com o líder, o RH geralmente já tem essa relação, mas não é tão próxima quanto poderia ser, né? E como você disse, então poderia ser, né, o quadro ideal, né, digamos, teria o RH mais tradicional um pouco para dar o suporte para algumas coisas e os business partner para, e aí como você disse, pode ser um analista, pode ser um gerente, ele pode ter vários papéis para dar essa estrutura mais estratégica para os líderes como um todo. Exato. Normalmente, Cris, o que a gente vê, né, de tendência de áreas que tem, de empresas que tenham BP, os BPs são ali pelo menos um analista sênior. Por quê? Porque, como eu te falei, ele precisa se posicionar. Então, muitas vezes, um profissional que está ali começando, não que ele não possa, mas ele vai precisar de um acompanhamento maior. Ele vai ter Então, mais para se posicionar. exato. Ele vai ter que ter um mentor ali muito perto dele para ajudar ele a atravessar esses desafios. Enquanto que uma pessoa que é mais sênior, que já conhece como funciona o RH, que já conhece as políticas da empresa, as práticas de mercado, ela consegue fazer bons desafios, que é o que um BP precisa também. Uhum. E só complementando, quando eu converso com a Aline sobre esse tema e tudo mais, a Aline, cada dia ela me apresenta uma ferramenta diferente. Olha, tem uma ferramenta diferente aqui, que não sei o quê. Então, é legal porque foi criando essa estrutura de business partner com ferramentas que dão esse suporte até para conseguir comprovar, acredito eu, um pouco dessa eficiência, do porquê que esse papel é importante para o líder também, de alguma forma, né? Quando a gente consegue concretizar isso em ferramenta ou algum número, as outras áreas nos dão mais valor, né? Como um todo, né, Aline? E esse, Cris, assim, pegando essa sua fala, é outro desafio que um BP tem. Porque muitas vezes a entrega do BP não é uma entrega concreta. Então, não é algo mensurável, não é uma coisa que eu vou conseguir, de fato, ter um métrico, que eu vou conseguir medir exatamente qual que foi a participação do BP. Por quê? Porque ele entrega influência, ele entrega suporte, ele entrega coisas que não são assim tão mensuráveis, né? Mas que no final fazem diferença. Então, acho que assim, um bom jeito de entender o trabalho do BP é uma pesquisa de engajamento ou clima, né? Cada empresa chama de um jeito, mas ainda assim são coisas que são muito pouco mensuráveis, né? Porque o BP não entrega nada que é tão concreto, ele entrega algo muito intangível, que é essa preparação dos líderes ali para estar na linha de frente com as pessoas. Com certeza. E, Aline, hoje tem surgido também outros BPs que não são de RH,
Daí eu falei, eita, como será que funciona isso? O que você pode falar assim que você já viu de vagas de pessoas que atuam com BP na área financeira, BP na área jurídica? Pelo menos são os que eu conheço, deve ter mais. Cris, tem ficado bem comum. Por quê? Porque como o conceito é de uma figura ali, de um parceiro, que vai entender a necessidade do negócio e vai traduzir para sua área fim ali, né? Seja ela financeira, jurídico, enfim. Ele assume muito mais essa postura de parceiro. Porque como que a gente vê acontecendo hoje? Vou dar um exemplo aqui da área jurídica, né? A área jurídica é uma área que gosta de impor muito. Então, eles são as figuras lá que estão traduzindo o que a lei significa para a gente cumprir, mas eles não enxergam o lado do negócio. Então, de repente, como é que eu penso numa solução para a gente conseguir fazer isso? Talvez não seja exatamente do jeito que a área está me pedindo, mas também não seja aqui onde eu estou falando que não dá de jeito nenhum. Então, acho que o posicionamento do BP em outras áreas vem como complemento dessa postura de enxergar o que o negócio está precisando. E aí eu consigo traduzir aquilo que eu tenho como expertise, e aí isso pode ser finanças, ou RH, ou jurídico, para conseguir fazer essa conexão e encontrar uma solução junto. E eu não assumir só aquela postura de consultor que de repente só recomendo, mas não estou ali junto, sabe? Não estou fazendo parte daquela solução. Sim, sim. E, Aline, você trouxe mais alguma coisa, alguma curiosidade, alguma coisa que você queira falar? Até ia chamar também, se o pessoal quiser comentar, tirar alguma dúvida, perguntar, pode colocar aí. Teve um pessoal que veio do seu Instagram, já que eu vi aqui também, te mandaram. É, eu vi. Obrigada, gente, que está aí assistindo. Cris, eu acho que assim, para complementar, o que, né? Eu quero ser BP. O que que eu posso fazer para me tornar um BP? Acho que primeiro é isso, assim, tentar conhecer um pouco das sub-áreas de RH, né? Tentar se especializar um pouquinho em cada uma delas. Depois, se especializar também com ferramentas, como a Cris falou, né? Que eu acho que o BP, ele tem que ter uma caixa de ferramentas também muito ampla, então ele precisa conseguir ouvir a necessidade do cliente dele ali, né, do parceiro, mas ele também tem que ter repertório para conseguir entender o que faz sentido, né, para conseguir entender que solução ele vai propor. E tem uma clássica, Cris, que é a máxima, essa assim, qualquer BP que você conversar já passou por isso. Mas o gestor chega com uma necessidade e ele fala assim: olha, Lili, eu queria que você me ajudasse a fazer um team building na minha área. Porque minha área, eu não sei, está meio desengajada, as pessoas não estão muito conectadas com o resultado. Então, eu queria que você me ajudasse a pensar no team building. E aí, o BP precisa ser muito safo, ter muito repertório, Cris, para entender que muitas vezes, eu diria 90% das vezes, o que aquele líder precisa não é de um team building. Então, ele precisa saber questionar, ele precisa perguntar, ele precisa saber entender o que de fato está, qual que é a dor que aquela pessoa está trazendo, qual que é a dor que o líder está trazendo para ele, porque ele não tem um repertório tão amplo de pessoas como a gente de RH. Então, a gente sim precisa entender se aquela dor se resolve fazendo um team building, e na maioria das vezes não, ou se é uma dor mais profunda, ou se é uma dor que não tem nada a ver, que de repente pode estar linkada com reconhecimento, com remuneração, com treinamento, com qualquer outra prática de RH que não é o team building. Então, acho que esse como complemento também bem legal para a gente trazer aqui. Legal. BP, sejam curiosos, precisa ser muito curioso. Se não me engano, é o Renato, ele perguntou assim, o que que o BP do futuro precisa ter de competência, uma das principais que você acredita? Olha, em todos os estudos que eu tenho visto recentemente, uma das principais competências do BP, e eu, assim, não só do BP, mas trazendo para a realidade do BP, é pensamento crítico, Cris. Então, é conseguir fazer uma boa análise crítica, profunda, não ser aquele profissional que vai ser muito superficial, exato, que vai ficar só ali no que estão trazendo. Por isso que precisa ter uma habilidade crítica, precisa conseguir fazer boas perguntas, precisa conseguir fazer correlações, precisa conseguir usar dados a favor das tomadas de decisão, então precisa conseguir analisar de maneira muito crítica. Uma parte mais analítica e mais lógica também, né, de alguma forma. Exato, Cris. E eu acho engraçado porque nas aulas de planejamento de carreira eu falo sobre a competência de ser mais crítico, de ter o pensamento crítico, né? Uhum. E aí
você lê, você fala assim, ué, mas será que tem alguém que não tem? Gente, tem muita gente que não tem esse pensamento crítico, que é fazer essas perguntas. Acho que, como eu vim da psicologia, a gente pergunta até demais, às vezes. A gente passa do ponto. Mas porque a gente foi treinado para isso também na faculdade, para comprovar as nossas hipóteses, digamos assim, né? E no ambiente corporativo, a gente também precisa dessas perguntas para comprovar essas hipóteses. Senão a gente cai exatamente no que você falou. Ou a pessoa pede uma coisa X, mas na verdade o que precisa é Y. Porque você Exato. simplesmente foi lá e fez, e você não perguntou, você não fez uma análise, você não fez um levantamento. E aí Antes de... você é o profissional garçom, Cris, que só tira pedido, entendeu? Qual o seu pedido hoje, Aline? Então, acho que uma outra competência que também é muito importante para o futuro do BP é ter pensamento sistêmico, né? Então, o que, que é isso? Ele precisa saber conectar que uma decisão sendo tomada aqui hoje vai ter impacto de algum jeito no futuro. Então, ele precisa ser esse profissional que consegue ter uma visão abrangente da empresa, da área que ele atende, e ele precisa conseguir conectar exatamente isso, assim, putz, a decisão que ele está tomando aqui hoje, essa fala que ele está tendo aqui, esse reconhecimento que ele está fazendo aqui, essa demissão que ele está fazendo aqui, vai ter impacto lá amanhã. E aí o BP precisa ser essa pessoa que vai preparar o líder para esse impacto, que vai estar ali mostrando, olha, a gente toma essa decisão hoje, mas amanhã, daqui a alguns meses, a gente pode colher isso de fruto. Faz sentido ainda tomar essa decisão? Então, ele precisa ter esse pensamento estratégico, essa visão um pouco mais ampla. E Aline, uma dúvida que surgiu aqui agora. Sempre eu recebo mensagem voltada para a carreira, para líder. Como lidar com o líder? E aí, o que você pode usar de estratégia quando você tem um líder mais resistente? Vamos supor, você tenta demonstrar, olha, se você demitir essa pessoa, vai ter esse impacto. Se você tiver essa ação, vai ter esse impacto. E o líder, ele é mais resistente. O que você costuma fazer, usar de estratégia para lidar com eles? Eu acho que primeiro, Cris, assim, isso depende muito da relação de confiança que esse profissional tem com o líder. Então, o que eu vejo na prática, né, muitas vezes, né, o líder é a pessoa que tem autoridade para tomar a decisão. Então, a decisão final vai ser dele sempre, né? E aí, se ele não enxerga o ponto de vista, né, de repente do BP, como um ponto de vista que vai agregar, ele talvez não vai olhar para aquilo e vai pensar, acho que não faz, não, nada a ver, não, isso que ela está trazendo não é o que vai acontecer, enfim. Por isso que eu te falo, Cris, o maior desafio do BP é ganhar posicionamento, é ganhar o lugar dele e é mostrar que ele traz valor. Então, uma vez que ele demonstra isso, e aí eu brinco, né, que a gente tem que ir jogando iscas assim para os líderes. A gente pode ser o BP Ipiranga, que vai, de repente, em algum momento, fazer o papel dele, quando na verdade ele deveria estar fazendo, para começar a construir essa relação, para na hora que você tiver que se posicionar de um jeito contrário àquilo que ele está trazendo, ele levar em conta o teu ponto de vista também. Então, isso tem que ser uma relação construída, ele precisa confiar em você, ele precisa confiar que você é um profissional que vai trazer para ele inputs valiosos e só assim que ele vai, de repente, poder abrir um pouco a mente dele. E talvez demonstrar que você está junto, independente da decisão que ele tomar. Exato. E aí acho que se tiver alguma situação de crise, digamos assim, ele vai perceber que você está do lado dele. Exato. E aí, Cris, eu falo que assim, é muito importante, por isso que eu disse que mesmo que o BP não concorde com a decisão, ele tem que estar junto com o líder para fazer aquilo acontecer do melhor jeito. E ele não pode, depois se aquilo der errado, né? Se o que de repente o BP apontou acontece no futuro, ele não pode chegar para o líder e falar, tá vendo? Eu avisei que isso ia acontecer. Então, ele tem que ser a pessoa que vai comprar e vai se comprometer, independente se ele está de acordo ou não. Isso não significa, Cris, que ele vai baixar a cabeça para tudo, ele precisa se posicionar, mas ele não pode sair dali tendo um desalinhamento. Então, eu acho que isso também é muito importante. Perfeito. Nossa, Aline, para mim foi super esclarecedor. Que bom. E olha, Cris, é um tema que eu amo, eu ficaria horas falando. Ó, depois eu acho que dá pra gente fazer uma evolução, uma parte 2. Então, se vocês quiserem tirar dúvida depois, colocar aqui nos comentários, qualquer coisa eu chamo, a gente chama a Aline de novo, conversamos, fazemos um outro vídeo mais focado em algum outro tema também, se caso o pessoal quiser saber também de RH como um todo, né, Aline? Com certeza, Cris. É uma área que eu sou apaixonada, então eu amo conversar sobre isso.
Ah, com certeza. Aline, queria te agradecer por tudo que você transmitiu aqui. Você, nossa, não tem nem o que falar, né? Você conseguiu expressar super bem o que que é Business Partner, que é difícil de explicar às vezes, né? Para outras pessoas. E aí, qualquer coisa também, o pessoal pode seguir no LinkedIn também para acompanhar um pouquinho da sua trajetória profissional. Super, se tiverem alguma dúvida, comentário. Isa, obrigado. Beijo. A Isa tá aqui assistindo. A Isa trabalha comigo aqui na Lycra. A Então, Isa tá dando gente, um comecinho aqui. se tiverem dúvidas, imagina, eu tô super à disposição. E, Cris, se precisar fazer um parte 2 a gente faz também. Parte 2 parte 3. Super combinado. Muito obrigada, Aline. A gente vai conversar. Obrigada, Cris, pelo convite também. Adorei estar aqui. Primeira live, segunda live. Primeira live, iniciante totalmente assim, foi a minha estreia. Não, foi super bem. E aí, então, a gente vai conversando. Qualquer dúvida, o pessoal vai deixando aqui. Eu e a Aline, a gente vai, qualquer coisa a gente conversa, a gente vai respondendo vocês. Ficamos à disposição. Obrigada, viu, Aline? Obrigada, Cris. Boa semana. Obrigada pelo convite. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.